Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosiane e hoje nós teremos aula de matemática. E na aula de hoje nós vamos aprender sobre as figuras geométricas espaciais. Vocês sabem o que são figuras geométricas espaciais? Será que vocês já viram essas figuras por aí? Olhem ao redor de vocês. O que vocês estão vendo? Bem, se vocês estiverem nesse momento em casa, talvez vocês estejam vendo o armário, um guarda-roupa, uma geladeira e o copo que vocês usam para tomar água. E aquela bola que vocês usam para brincar. Em tudo nós podemos enxergar figuras espaciais, isso mesmo. Vamos ver? Olha só as imagens aqui no slide. Nós podemos enxergar figuras espaciais nas construções. Como exemplo, nós temos aí o Palácio de Rio Branco, que fica bem no centro da nossa cidade. Vocês percebem que as colunas do palácio lembram uma figura geométrica. E que figura geométrica seria essa? Olha só, uma figura geométrica espacial, que é o cilindro, né? E o próprio palácio, a própria construção, lembra aí? Olha a forma que ele lembra. Que forma é essa? É um quadrado. Mas se observarmos, do lado desse palácio também vai ter um outro quadrado, atrás também, do outro lado também, né? Olha só essa outra construção. É a Catedral Nossa Senhora da Glória, que fica lá em Cruzeiro do Sul, aqui no nosso estado. Olha o que lembra o teto, o telhado dessa construção. E as laterais, olha só, são retângulos, né? Que juntas vão formar aí os lados da catedral. E aqui nós temos a pirâmide do Egito. Vocês já viram em alguma imagem na internet? Olha só, ela é formada por triângulos, certo? Nós podemos também encontrar figuras geométricas espaciais na natureza, olha só. Aqui nós temos esse pé de tomate. O que lembra esses tomates? Esses tomates têm formas arredondadas, né? E aí eles vão lembrar esferas. Olha só esse tronco de árvore. O que será que ele lembra? Vai lembrar um cilindro. E esse animal? Quem já viu esse animal por aí? É um tatu-bola. Olha só a forma dele. Arredondado, né? E aí vai lembrar uma esfera também. Nós também podemos encontrar figuras geométricas espaciais nos objetos. Olha só. Aqui nós temos alguns copos de vidros, que vai lembrar o quê? Cilindros, isso mesmo. E aqui nós temos essa bola de futebol, que vocês gostam bastante, né, de brincar. Bem arredondado e lembra aí a esfera, certo? Temos também esse chapéu de aniversário. O que será que ele lembra? Já viram essa forma em algum outro objeto? Olha só, é um cone, isso mesmo. E aí nós temos essa caixa, bem quadrada, que vai nos lembrar o cubo. Muito bem, crianças. Viram que nós podemos observar, que nós podemos ver figuras geométricas em todo lugar? Isso mesmo. Vocês sabiam que eles também podem ser chamados de sólidos geométricos? Sim, figuras geométricas espaciais também podem ser chamados de sólidos geométricos, né? Eles são tridimensionais. Por que os sólidos geométricos são tridimensionais? Porque possuem 3 dimensões, ou seja, 3 medidas. E que medidas serão essas? Olha só, eles têm comprimento, vai ter largura e também vai ter altura, certo? Então aqui nós temos 3 medidas, portanto os sólidos geométricos são tridimensionais, beleza? E os sólidos geométricos possuem nomes, todos eles possuem nomes. Olha só, nós temos esse aqui, bastante conhecido, né? Olha só, ele tem um quadrado de um lado,
do outro lado também. E se você observar, todos os lados deles, ó, tem forma quadrada, em cima e embaixo também. Ele é um cubo, certo? Nós temos esse aqui também. Que sólido será esse? Quem é que sabe? Olha só, ele possui o corpo, a superfície dele é arredondada, né? E ele se fixa na base, né? Tanto de um lado quanto do outro. Olha só, esse aqui é o cilindro. Nós também temos esse aqui, ó, que a gente até viu também no slide. Olha só, os lados dele é formado por triângulos. Que sólido geométrico será esse? Esse aqui é a pirâmide. Muito bem. E aí nós temos outros também, olha só. Esse aqui, o lado deles é formado por retângulos, percebem? E aqui na base nós temos, ó, um quadrado, na outra também. Esse aqui é um prisma, certo? E aqui nós podemos ver também diversos tipos de pirâmides, olha só. Tem a base retangular, com a pontinha em cima, né? Quando tem essa pontinha em cima e a base do outro lado, nós temos pirâmides, certinho? E aqui nós temos, olha, essa bolinha, né? Essa bolinha é a esfera, certo? E aí os sólidos geométricos têm os elementos que são as partes que vão compor o seu corpo. Olha só, aqui nós temos essa pirâmide onde nós vamos ter os lados, que são chamados de faces, certo? Esses lados, eles são formados por linhas retas, observem. Certinho? E aí, o encontro dessas linhas, nós vamos ter a pontinha. Então, olha só, os lados são chamados de faces. As linhas que vão formar os lados são chamados de arestas. E os pontos de encontro dessas linhas são chamados de vértices, certo? Então, vamos ver quantas faces essa pirâmide aqui tem. Olha só, tem 1, 2, 3 e aqui a base 4. Então, essa pirâmide ela tem 4 faces, certo? Vamos ver quantas arestas essa pirâmide tem, olha só. Lembrando que as arestas são as linhas que vão formar o lado, a face do sólido geométrico, certo? Vamos lá. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa pirâmide vai ter 6 arestas. E quantas vértices essa pirâmide vai ter? Olha só. Vértice é o ponto de encontro de uma aresta e outra. Essa pirâmide aqui vai ter 1, 2, 3, 4 vértices. Certinho? Vamos observar outro sólido. Esse prisma aqui. Olha só. Vamos ver quantas faces ele tem. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Esse prisma vai ter 6 faces. Agora vamos ver quantas arestas esse prisma vai ter. O que é aresta mesmo? Arestas são as linhas que vão formar a face de cada sólido. Olha só. 1, 2, 3. Virando. 4, 5, 6. Virando. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certo? Agora vamos contar a quantidade de
vértice. O que é vértice? São os pontinhos de encontro das arestas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Virando. 5, 6, 7, 8. Então, esse prisma vai ter 8 vértices. Certinho? Então, vamos observar esse sólido geométrico aqui. Olha só. Será que ele tem vértice? Observem bem. Ele tem o seu corpo arredondado, certo? A sua superfície arredondada. Então, ele não vai ter vértice. Quantas faces ele tem? Será que ele tem faces? Olha só, ele tem aqui uma base e se virar tem uma outra base. Então, no caso, esse sólido geométrico vai ter 2 faces, certinho? Os sólidos geométricos, eles são divididos em grupos. E que grupos serão esses? Observem que nós temos sólidos que são formados somente por lados planos, certo? E tem sólidos que vão ter a sua superfície arredondada, o seu corpo arredondado, certo? E aí, observando isso, nós vamos dividir eles em 2 grupos. Aqui nós temos o cilindro, que ele tem o corpo arredondado, a superfície arredondada, vai ficar desse lado. No caso desse cubo, o corpo dele é feito por superfícies planas, então vai ficar desse lado. Olha só, desse lado vão ficar os corpos que têm superfícies arredondadas, como essa esfera, certo? E desse lado vai ficar os sólidos geométricos que têm superfícies planas, somente superfícies planas em seu corpo. Então, vamos separar aqui. Esse aqui, será qual lado ele vai ficar, hein? Olha só, ele tem a superfície arredondada, o corpo arredondado. E esses aqui. Então, olha só. Assim fica a divisão dos sólidos geométricos. Os sólidos que possuem somente superfícies arredondadas, superfícies planas em seu corpo, que são os poliedros. E aí nós vamos ter os sólidos geométricos que têm formas arredondadas em seu corpo, que são os não poliedros ou corpos redondos. E é sobre isso que a gente vai aprender na próxima aula. Nós vamos ver detalhadamente as características de cada grupo, quais são os grupos dos poliedros e dos não poliedros, certinho? E a nossa aula vai ficando por aqui. E não esqueça que para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, crianças!